começar, eu não sei se todo mundo está acostumado, né? O nosso diálogo Parsifal, ele começa sempre com um momento artístico, um momento de centramento, um momento para a gente chegar em corpo e alma. E então eu vou começar aqui, vou compartilhar com vocês um vídeo de uma orquestra sinfônica. Alguns de vocês já devem ter visto, uma orquestra sinfônica juvenil da Bahia, né? E eu queria que vocês pensassem durante a apresentação, né? O que que esse vídeo tem a ver com o nosso ecossistema de impacto. E aí depois a gente inicia o nosso diálogo depois de eu passar o vídeo. Então, o que que esse vídeo que eu vou passar tem a ver com o nosso ecossistema de impacto? Então, só um minutinho que eu tenho que compartilhar. Peraí, peraí. Vou compartilhar direitinho. Estão vendo a tela? Tá Estão chegando. vendo a tela? Tá escura para mim ainda. Sim, vai começar. Deu para ver, gente? Travou um pouquinho? Deu para ver, que massa. Muito Então, bom. para a gente começar a entrar no clima do nosso diálogo, eu queria duas vozes aí
sobre a pergunta que eu fiz, né? Então, o que tem a ver, né? Essa orquestra linda e o nosso ecossistema de impacto, nossos territórios, né? O que tem a ver? Duas vozes. Vai lá, Rodrigo. Eu estou um pouco ruim da NIT, mas eu vou tentar falar aqui. Eu vejo assim a diversidade de pessoas, né, e a complexidade delas ali dentro, unidas num propósito, né, que é Uhum, aquilo, que é o espetáculo ali. Também vejo a inovação ali, né, porque eu nunca vi uma orquestra com alguém dançando na frente. Então, legal. acho que tem uma inovação ali. E eu acho que também cada músico, né, como qualquer orquestra, eles têm a função deles ali, e eles treinam bastante, né, todo o processo para conseguir. Então, e o maestro tá ali só regendo, só, né, não só, mas regendo o grupo, né, mas ele depende daquelas pessoas, dos músicos que estão ali presentes. Então, né, ele alinha o trabalho dele com os outros e cada um se alinha, né, sabe o ponto exato da hora de entrar, né, e Muito bom. é muito bonito. Acho que isso Show, que tá Rodrigo. ligado. Muito obrigada, Rodrigo. Você falou tudo, né? Falou tudo. Alguém mais quer falar mais dar alguma contribuição ou o Rodrigo já falou tudo? Muito bom, Rodrigo. Bem, gente. Então, primeiro agradecer a presença aqui de todo mundo, né? Então vamos começar. A gente vai falar um pouquinho, né, é, da onde surgiu esse diálogo, e um pouquinho do territórios para quem não conhece tão a fundo. A gente vai falar bem rapidinho, tá? Para não pegar o tempo da Vivi, mas para começar, queria só durante a apresentação, eu vou dizendo os grupos, né, os atores que estão aqui presentes, que a gente tem gente dos dois territórios que a gente está envolvido, né, territórios regenerativos, tanto os anfitriões da Grande Reserva Mata Atlântica, do Boticário, o pessoal do Boticário está aqui, quanto os anfitriões lá da Mata da Várzea, que o pessoal do grupo Cornélio Brenan também está aqui, então quero agradecer aos negócios também da Várzea, também da Grande Reserva Mata Atlântica, o pessoal do Parsifal está aqui, que atuam como mentores, pessoas da TRE que também atuam como mentores, né? Então, só agradecer aí todo mundo que está presente a princípio, né? E vamos lá. Então, só compartilhar aqui a. E é a primeira vez que a gente junta os dois territórios, então a gente está bem contente e tem a ver com o que o Rodrigo falou. E quanto mais a gente consegue juntar as pessoas e de fato fazer uma orquestra diferente, maiores são as chances da gente fortalecer esse ecossistema de impacto. Eu estou percebendo que a minha tela está um pouco devagar, Meire. Então, qualquer coisa você me avisa, tá? Se não passar ou se. Ah, tá bom. Tá bom? Então, nossa convidada de hoje vai ser a Viviane. Já já a gente vai apresentá-la melhor, mais detalhadamente, né? Então, o nosso diálogo de hoje, gente, ele surgiu de uma das reuniões dentro de um dos programas do Território Regenerativo da Grande Reserva Mata Atlântica, onde a gente estava fazendo, dentro da mentoria de negócios, uma troca entre os negócios, né? Onde eles trazem questões, né, e são ajudados pelos próprios empreendedores presentes, né, já numa construção de comunidade, né, e nessa reunião apareceu uma dúvida, né, em relação a como conversar mais sobre compras de impacto, como está visível para compras de impacto, né, como abrir esse canal. E a gente teve essa ideia que foi super bem recebida aí pelo Grupo Boticário também, que está contribuindo com a gente, Vivi, que é da Fundação
está aqui com a gente. Então, nosso tema de hoje é como unir forças para alavancarmos as compras de impacto, né? E ela vai trazer o case do Boticário, a experiência que eles tiveram até agora, né? Que é uma construção, então ela vai trazer um pouco da experiência dela. Aqui o que a gente já foi. O objetivo, então, é a gente dialogar sobre compras de impacto, nos inspirarmos, sairmos com impulso para a ação nesse tema, né? E refletir sobre o nosso próximo passo como mentor, como empreendedor, como negócio, né? Como como profissional da área de compras, como profissional da área de desenvolvimento, cada um refletir um pouco de qual é o seu próximo passo em relação a esse tema, né? Então, Armando chegou. Meire, você pode me interromper se quiser, tá bom? Então, falando um pouquinho, né, bem rapidamente do território, do desenvolvimento territorial, né, um dos projetos de desenvolvimento territorial é o Territórios Regenerativos. Nós temos aqui, e ele consiste, né, em 3 frentes, né? Um de articulação e engajamento de atores desse ecossistema, né? A parte de desenvolvimento de programa de desenvolvimento dos negócios, mentoria é um deles, né, de desenvolvimento dos negócios, e acesso a mecanismos financeiros, né? Então, ele é um conjunto de atuação do Parsifal, né, com essa parte de desenvolvimento da TRE, que cuida do fundo, né, e dos anfitriões que nos recebem nesse território, né, e trazem aí todo o impulso financeiro inicial desse desenvolvimento territorial, que no caso é a Fundação Grupo Boticário e o Grupo Cornélio Brenan, dos 2 territórios que estão presentes aqui, tá? Então, da Grande Reserva Mata Atlântica, né? A gente tem aqui rapidamente, né, um trabalho que começou em 2021, né, com todo o mapeamento, né, das oportunidades no território, mapeamento de atores, né, em 2021. 2022 já teve um grande. A gente, na verdade, começou desenvolvimento em 2021. 2022 a gente teve um boom de desenvolvimento e tivemos os primeiros negócios que receberam recursos, que é o Espaço na Mata, Olha o Peixe e Família Banamel. Em 2023, a gente teve um foco grande na mentoria dos negócios e mais 8 negócios acessaram recurso financeiro, tá? E 2024 a gente continua com a mentoria para consolidar o uso do recurso e ajudar, apoiar os negócios nessa implementação dos projetos apresentados, tá? Para falar, um resumão assim, bem em grandes números, né? A gente teve R$ 430 mil em dezembro de 2023 em capital semente, mais 83 mil em desenvolvimento e o acesso à plataforma, num total aí de R$ 673 mil nesse território, né? Vou chamar a Meire para falar um pouquinho do território da Mata da Várzea. A Várzea é o segundo maior bairro de Recife, então é onde a gente está fazendo um desenvolvimento. Lá tem uma mata atlântica também preservada. Pode ir, Carol. A gente começou esse trabalho em 2022. Então, desde criar um ambiente de diálogo e confiança com a comunidade, identificar quais eram os negócios relevantes ou as necessidades mais importantes, e todo o apoio ao empreendedorismo da localidade. Pode ir, Carol. A gente fez 4 módulos de engajamento lá em 2022 para 2023. Nós tivemos 3 turmas de empreendimentos lá, então, num total de 18 projetos. E aí a gente teve oficinas, mentorias, plantão de tirar dúvidas. E aí, no final do ano passado, a gente liberou o capital semente para 6 negócios, tá? E foram captados lá também 300 mil.
E para esse ano a gente vai ter continuação do desenvolvimento dos negócios, a gente vai ter todo um trabalho de educação ambiental, saberes locais, porque no território regenerativo é muito importante a gente fortalecer a vocação e o DNA local. Então, por isso existe uma diferença muito grande entre o território da várzea e da Grande Reserva, porque são localidades e populações bem diferentes, tá? E nos dois a gente faz engajamento de atores também. Acho que E agora é essa questão você, do, Carol. sim, e eu ia falar que essa questão dos talentos, né, é mais uma coisa que na orquestra a gente vê, né, assim, talentos individuais que juntos, né, formam aquela belezura de música, né, e que é um objetivo comum, como o Rodrigo muito bem trouxe, né. Então, sem mais delongas, né, então vamos para o nosso tema principal, nossa convidada de hoje, é a Vivi, né? Já estamos chamando de Vivi já, né? A Vivi é natural de Curitiba, né? É graduada em Ciências Econômicas, pós-graduadas aí em Gestão de Projetos e Gestão Estratégica de Negócios, né? Tem uma experiência de mais de 15 anos na área de suprimentos e facilities, né? Membro do Comitê ESG da Abrafac, que é a Associação Brasileira de Facilities, e ela teve a sua carreira desenvolvida aí no segundo setor, mas sentia falta aí desse propósito maior e que a impulsionou para direcionar a carreira dela para o terceiro setor, né? Ela me contou também que ela, nas horas vagas, o hobby dela é dança, né? Dança de salão. Então, é, quero chamar a Vivi agradecendo a presença e topar fazer esse diálogo conosco, né? Então, toda sua, Vivi, nosso encontro. Obrigada, Carol, pela apresentação. Obrigada tanto a Carol, a Meire e demais os organizadores. Agradeço pelo convite. Fiquei bem feliz com o convite, porque falar sobre compras, principalmente compras de impacto, é algo que me brilha muito os olhos, né? E eu tenho uma paixão especial por essa temática. E assim como na orquestra, como no vídeo que nós vimos inicialmente, né? É a junção da diversidade que faz com que esse ecossistema se fortaleça, né, a junção dessas diversidades. Então, é importante a gente bater um papo sobre isso, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação, preparei uma apresentação aqui com os bullets para a gente poder conduzir aqui, né, o nosso diálogo, a nossa conversa. Estou aqui com o João também, que trabalha comigo aqui no time de suprimentos, que vai me auxiliar aí no final para as perguntas, né? Para a gente poder tentar vencer ao máximo as perguntas. Fiquem super tranquilos que aquelas perguntas que a gente não conseguir vencer, Meire e Carol nos ajudam, a gente pode até direcionar uma resposta para vocês depois, né, desse encontro, né, porque com certeza eu imagino que vem várias perguntas que às vezes a gente não consegue vencer num único encontro, né, mas fiquem super à vontade, deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Só vou passar uma ideia de como será a dinâmica aqui com a Vivi e com o João. Eles vão falar mais ou menos uns 15, 20 minutos para dar uma ideia geral do desafio. Quem está ouvindo, né, pode colocar perguntas no chat, porque depois a gente vai ter um momento de perguntas. Aí a gente vai dar mais uns 15, 20 minutos para a Vivi e para o João poderem responder. E aí a gente vai inverter e vai colocar a Vivi e o João para fazer perguntas para os atores, que são os fornecedores e é o outro lado do balcão, tá? Então, só para vocês saberem qual que vai ser o ritmo da gente. Perfeito, Meire, super obrigada. Bem, compartilhando aqui um pouco para vocês, né, qual que é a ideia de estruturação que a gente trouxe aqui para esse momento. Falar um pouco dos principais desafios que nós, como área de compras, né, enfrentamos quando trabalhamos nessa pauta, trazer um pouco do nosso case aqui como Fundação Boticário, como que a gente conduziu aqui dentro da Fundação e como a gente vem conduzindo, né, essa estratégia, porque é uma estratégia viva e dinâmica e a ideia é que a gente começou com um projeto e ele vai ter em continuidade, né, para os próximos ciclos, então como que a gente chegou até aqui nesse processo, e um pouco das pílulas
porque nós entendemos que são interessantes compartilhar com os nossos parceiros aqui nesse momento, né, nossos fornecedores, nossos parceiros, do que seria possível do nosso olhar de compras, compartilhando com vocês, de ajustes, melhorias, né, pílulas literalmente para fazer com que a gente reflita nesse momento o que é possível, né, para que a gente possa alcançar esse público, né, da área de compras, né. Num primeiro bate-papo que eu tive com a Meire e com a Carol, a gente falou muito sobre isso, né, que um dos desafios que os nossos parceiros trazem é, mas como que eu consigo chegar nessa área? Essa área é a ponta do iceberg, né, em várias organizações, então como que eu consigo chegar nessa área, engajar essa área para a causa, né, e para que a gente consiga alavancar esse momento. Então, a gente traz um pouco disso também nesse momento aqui. Então, falando especificamente aqui dos principais desafios, né, ó, antes da gente conseguir atuar com a pauta, né, vinculada de compras de impacto, o que que a gente observou muito no desenvolver das nossas atividades? Em muitos momentos, uma das questões que pegou foi o conhecimento, quando a gente vai para a área de compras. O que que eu quero dizer com esse conhecimento? Muitas vezes nós recebíamos demandas, né, algumas propostas, inclusive, dos nossos parceiros, dos nossos fornecedores, que nós, dentro do time de compras, observamos que não tínhamos a total expertise para avaliar se aquela proposta que nós estávamos recebendo era factível ou não. O que eu quero dizer com factível? Factível no sentido, será que esse produto, né, tentando materializar um exemplo para vocês, esse produto que ele está me dizendo que vem de uma origem mais sustentável, será que é realmente isso? Eu não tenho a total expertise técnica para dizer se sim ou se não. Então, a gente se debateu em alguns desafios nesse sentido. Como que a gente consegue melhorar o nosso quesito técnico para conseguir ter uma capacidade maior para avaliar se o que está sendo proposto, se a estratégia, se o negócio que nós estamos buscando no mercado realmente está dentro da linha e dos objetivos e dos propósitos que a gente tenha dentro da organização, né? Então, esse foi um dos desafios que nós identificamos. Um segundo desafio que a gente identificou também foi na questão da homologação desses parceiros. Como toda organização, a fundação, por mais que seja uma fundação, é uma fundação empresarial, também tem os seus critérios. Nós temos alguns critérios básicos de documentação, critérios legais e exigibilidades das nossas políticas para a homologação desses parceiros. Então, nós nos deparamos com algumas questões nesse sentido. Identificamos o negócio de impacto que nós queríamos trazer para dentro da organização, mas esses parceiros não estavam, naquele momento, totalmente preparados, seja legalmente falando, pensando em documentação, seja em estratégia mesmo para atender a demanda conforme nós necessitávamos na organização. Então, esse foi um dos desafios que a gente enxergou dentro do aspecto de homologação de parceiros que precisaríamos trabalhar. Além disso, também prospectar esses fornecedores, né? Nós, toda vez que surgia alguma demanda, nós íamos para o mercado, prospectar os fornecedores, e o quanto tornou-se difícil a gente encontrar alguns parceiros nos mercados para atender algumas demandas, né? Ou quando a gente encontrava, às vezes não estava tão claro qual era o produto que aquele fornecedor estava nos trazendo e nos proporcionando para que a gente conseguisse absorver isso para dentro do nosso processo. Então, esse foi um dos pilares que a gente encontrou com muita dificuldade na questão ali de homologação. O outro item importante foi a questão de valores, que o que acontece muito, né, dentro das organizações e das empresas. A gente procura buscar, sempre que possível, oportunizar um negócio de impacto, mas também temos que balancear a questão do custo, né? Nós sabemos que as empresas buscam muito no mercado produtos e serviços que consigam nos trazer a qualidade esperada para aquela demanda, a agilidade esperada para aquela demanda, num custo acessível, frente ao orçamento que tem disponibilizado para aquela organização. Então, em alguns momentos, se a gente fosse olhar só para essa linha, né, a questão do custo pegou em algumas questões, porque para algumas coisas o custo vai ser mais elevado, obviamente, porque você tem toda uma estratégia, tem toda uma questão envolvida naquele projeto, né, naquele contexto que faz com que o custo seja um pouco mais elevado nesse sentido. E isso, de certa forma, dependendo do produto que a gente estava olhando, competia com um produto tradicional de mercado. Aí, como que eu consigo defender essa estratégia se eu for olhar só para custo? Fica mais complicado. Eu tenho que trazer outras premissas nessa avaliação para poder evidenciar que a médio e longo prazo, sim, é factível eu substituir um produto pelo outro, né? E não trazer só a premissa de custos. Porque, em alguns casos, se a gente trouxer só a premissa de custos e for defender nessa linha, vai ser muito difícil a gente conseguir aprovar determinados projetos. Então, a gente precisa trazer uma linha de premissas, onde uma delas, obviamente, vai ser o custo, mas foi algo que a gente identificou. Um outro item também de desafio que nós nos deparamos aqui foi a questão de capacidade produtiva.
Em alguns momentos, dependendo da demanda da organização, ela vai querer algo que possa lhe atender em média ou alta escala. E dependendo do produto que a gente está buscando, às vezes o parceiro não tem naquele momento aquela condição de nos atender nessa demanda, né, de alto volume e alta escala. Então, esse foi um desafio que a gente encontrou também de capacidade produtiva em algumas categorias, né? Não podemos generalizar, mas em algumas categorias a gente identificou essa dificuldade também. E uma outra questão é a SLA de atendimento, né? Que conversa muito com essa questão ali de capacidade produtiva, né? Por isso que está tudo dentro do mesmo bloco. Às vezes, a gente tem uma tendência de demandas que tem uma certa urgência no seu processo, né? Precisamos de uma aceleração no processo de implantação de determinados produtos, né? E determinados projetos. E com isso, a gente observou em alguns parceiros essa dificuldade logística, vamos dizer assim, de atender essa demanda, esse SLA, num prazo necessário para aquele projeto. E aqui por N motivos. Ou porque talvez o projeto não esteja tão maduro o suficiente, ou porque talvez é a primeira vez que esse projeto está entrando em contato com uma organização que tem uma escala um pouco maior, então precisaria de um tempo de maturidade de projeto para poder chegar, talvez, num atendimento de alta escala. Então, esse foi também um outro desafio que nós nos deparamos aqui, né, com essa questão. E um outro Vivi, desafio também. Oi, pode falar. antes de você ir para o próximo, você pode falar um pouquinho o que que é SLA, que talvez nem todos conheçam Claro. esse termo? Perfeito. Excelente, Meire. Vai me auxiliando aí nessa questão, porque a gente usa uns termos técnicos aqui em suprimentos que é para esclarecer. SLA é esse prazo de atendimento. Por exemplo, digamos que eu fechei uma contratação de um determinado negócio e eu tenho um prazo de entrega que ele precisa me atender. Aí eu preciso que esse produto seja entregue, por exemplo, em 15, 20 dias, todos os meses até a data X. Então, muitas vezes, dependendo da volumetria que esse parceiro trabalha, às vezes ele não consegue me atender na produtividade que eu preciso. Isso a gente chama de SLA, que é o prazo de atendimento, literalmente, daquela demanda. Fornecimento do produto ou realização de serviço. Esclarecido? Então, qualquer dúvida, também, Meire, super à vontade para me ajudar. E um outro ponto daí é mais internamente que nós observamos foi a questão do próprio ajuste do processo de compras, né? Porque o que acontece? Se eu tenho, né, um propósito, uma coisa é definirmos um propósito de onde queremos chegar e como queremos atuar. Outra coisa é como eu consigo desenhar isso dentro do nosso processo de compras. Como que eu consigo trazer isso num formato dentro do nosso processo, olhando para as nossas políticas, olhando para os nossos procedimentos e talvez até revisá-los e trazer alguns inputs que a gente consiga flexibilizar esse processo para poder comportar os negócios de impacto, né? Porque nós sabemos que nós, como organizações, e até por conta de questões de compliance, nós temos uma exigibilidade das nossas políticas e dos nossos procedimentos quanto a essas questões. Então, a gente precisa, para poder oportunizar, né, o alavancar dessa escala de negócio de impacto, a gente também precisa olhar para o processo de compras. O que a gente precisa redesenhar dentro do nosso processo? O que o nosso procedimento de compras talvez tenha de impedimento que a gente precise tentar flexibilizar internamente ou tentar achar outras alternativas para que eu consiga oportunizar compras nessa categoria. Um exemplo que eu mencionei para vocês aqui, recente, em um dos blocos aqui do desafio, é quando a gente fala de custo. Se eu tenho uma demanda no mercado, um produto no mercado, que se eu for para uma linha mais sustentável, eu vou ter um custo maior do que o produto tradicional, como que eu consigo trazer essa premissa para dentro do meu procedimento de compras, trazendo uma flexibilização, seja com uma linha de corte ou com o tipo de categoria que a gente vai atuar, para que eu consiga, já dentro da minha política e do meu procedimento, deixar essa premissa para poder me dar abertura, para que eu consiga, sim, oportunizar aí esses negócios frente à abertura que eu tenho dos meus processos. Então, foi muito importante também a gente olhar para dentro do nosso processo como compras e revisar o nosso processo, entendendo como que a gente poderia trabalhar. E, além disso, também, definir metas. Indicadores e metas, né? Compras também ter o desafio de indicadores e metas vinculadas nessa pauta. Um exemplo de X negociações que nós estamos tocando no mês, quantas a gente oportunizou e trouxe fornecedores de negócio de impacto para participar da concorrência e quantos a gente conseguiu fechar. Eu acho que definir metas e indicadores também é importante para que a área de compras também se sinta desafiada nesse sentido de estar aberta ao mercado para poder buscar essas alternativas, né, com os indicadores e metas estabelecidos conforme a necessidade, né, de capacidade e de categorias que aquela organização exige.
Então, a gente precisou olhar muito para esses desafios, sempre tivemos muito esse desejo na área de compras, mas a gente precisou ir estruturando, né? Primeira coisa que a gente precisou fazer foi exatamente isso, esse bloco que eu estou mostrando para vocês aqui. Quais são os desafios que a gente tem? Em cima desses desafios, o que a gente precisa, né, atuar dentro do conhecimento, dentro da parte de homologação de homologação dos parceiros, vinculada ali com a questão de capacidade produtiva e para dentro do nosso processo. O que a gente precisa ajustar no nosso processo para poder alavancar esse negócio. Então, esse foi um primeiro exercício que a gente fez. Partindo desse exercício, aí nós fizemos um outro trabalho. O que nós entendemos? Ok, identificamos os desafios, agora como que a gente vai começar a trabalhar? Vamos começar a colocar a mão na massa, para ver como que a gente executa isso. Na primeira linha que eu mencionei para vocês, que foi a questão do conhecimento, ali a questão da parte técnica, né, que a gente precisaria de um suporte técnico nesse sentido, a primeira ideia que nós tivemos foi criar um comitê, que num primeiro momento nós chamávamos de Comitê de Compras Verdes, né, foi o nome que nós demos, e nesse comitê participava todo o time, participava, não participa, né, todo o time de suprimentos, que é o time de compras aqui da Fundação, e nós convidamos nossos demais parceiros dentro da Fundação, né, para atuar junto com a gente, principalmente aqueles parceiros que conseguiriam contribuir com este outro conhecimento técnico, para nos ajudar nessa validação, para que quando a gente recebesse uma demanda, né, de um parceiro, uma proposta, um produto, que a gente identificasse algum serviço no mercado que faria sentido, que conversaria com o que a gente quer trazer para a fundação, eles nos ajudassem a fazer essa avaliação, né, para entender se aquilo faz sentido, se a gente está no caminho certo, se precisaríamos buscar outras informações com os nossos parceiros, com o intuito de trabalharmos em conjunto, unindo forças, né? Literalmente aqui fazendo um paralelo com o que a gente acabou de ver da orquestra, unindo forças dessa diversidade dentro da organização para poder contribuir com o time, né? O time de compras trazendo o seu conhecimento da parte de compras e o time da fundação e os parceiros dentro da fundação que participam desse comitê trazendo a contrapartida do seu conhecimento para nos ajudar, né, nessa avaliação do que faria mais sentido dentro da estrutura da fundação. Além disso, premissas para a contratação. A gente falou um pouquinho lá da questão do conhecimento do nosso processo, né? O que precisaríamos ajustar dentro do nosso processo. E o que seriam essas premissas? Junto com o comitê, nós elaboramos um documento onde nós colocamos as principais regras que deveriam ser consideradas no momento dessas prospecções, da busca desses parceiros no mercado. Então, quais são as principais regras que a gente deveria seguir? Seja para colocar esse fornecedor numa concorrência, seja até no momento de recomendar a aprovação desse serviço ou desse produto que esse fornecedor está apresentando. Então, a gente precisou desenhar essas premissas para a gente poder ter ali uma linha de corte de atuação e entender a exigibilidade que a gente traria nesse procedimento, com isso, conseguindo flexibilizar a atuação do nosso processo. Sem as premissas, ficaria muito difícil a gente conseguir buscar, né, e alavancar essas compras de impacto sem ter pelo menos esse desenho que nos suporte e que nos ajude a embasar a defesa quando a gente vai defender, né, e recomendar a aprovação de uma contratação. Então, as premissas nos ajudaram nesse sentido. Ó, baseado nessas premissas, nós estamos recomendando esta contratação, né, de negócio de impacto que conversa com o que a gente está trazendo nesse momento. Além disso, nós também, em parceria com o comitê, precisamos identificar os nossos parceiros, né? Porque nós temos uma base gigantesca de fornecedores que atendem a fundação e nós não tínhamos visibilidade de quais desses parceiros talvez já até atuem com alguma frente de negócio de impacto. E nós começamos a nos perguntar sobre isso, gente, mas a gente precisa identificar também a nossa base, além de buscar no mercado, olhar para dentro da nossa base, conversar com os nossos parceiros, trocar figurinha com eles para entender o que eles estão enxergando no mercado, como eles estão trabalhando e quais são as alternativas que talvez eles já tenham de produtos e que a gente ainda não tenha o conhecimento para podermos ter essa informação e utilizarmos dessa fonte, bebermos dessa fonte, né? Novamente, mais um elemento, né, sendo trazido aí para a questão do nosso ecossistema, que é o nosso parceiro, né? Então, a gente precisa trazer ele para conversar também e também para entender esse propósito e desenharmos juntos aí as alternativas pensando nesse processo. E pilotar, né? Identificamos qual é o nosso parceiro, definimos o nosso comitê, para podermos ter, né, esse comitê que nos ajuda nessa questão de validação. Identificamos os nossos parceiros, desenhamos as nossas premissas, precisamos pilotar esse projeto. Por que a gente precisou trazer essa linha de corte, né, pensando nessa pilotagem? Porque não teria como, nós não teríamos nem força de atuação para atuar em todas as categorias de compras que nós conduzimos.
não teríamos né, como atuar nessa frente. Então, nós trouxemos uma proposta de atuar para algumas categorias. Então, definimos algumas categorias e pilotamos esse projeto, até para testar, né, como que isso vai funcionar na prática e como que a gente conseguiria, talvez, até voltar para outras fases dentro da premissa ou até na parte de homologação de parceiros e trabalhar alguma questão que a gente identificasse que faria sentido naquele momento. Então, pilotamos isso em algumas categorias, aqui até eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, produtos de limpeza foi uma das categorias que a gente começou a pilotar para poder testar como que a gente consegue seguir nesse modelo e pilotando, melhorando, né, para os demais modelos e estratégias que a gente queira atuar nesse momento. Isso posto numa primeira fase. Numa segunda fase, aí a gente já começou, feito esse exercício, depois que a gente pilotou, o que que nós queremos? Queremos parar por aqui? Não, queremos ampliar, porque somos inquietos, né? Os nossos olhos brilham quando nós falamos dessa pauta, então a gente quer ampliar essa atuação. Para poder ampliar essa atuação do comitê, o que que a gente precisava fazer? Nosso comitê a gente começou dentro da fundação. Queremos ampliar isso como grupo Boticário. Então, vamos trocar figurinhas com as demais áreas do grupo, com áreas de suprimentos do grupo, porque aqui, até para vocês entenderem um pouco da nossa estrutura, para a fundação nós temos uma área de compras específica e para o grupo nós temos uma área de compras específica. Tocamos alguns projetos em conjunto, mas temos essas áreas, né, separadas por conta da característica, né, jurídica e expertise de cada unidade de trabalho. Então, a ideia foi ampliar um comitê. Então, vamos trocar figurinha com a área de suprimentos do grupo, vamos chamar esse pessoal para conversar e compartilhar com eles o exercício que a gente está fazendo dentro da fundação e mostrar que é possível, né? É possível sim, nós olharmos para negócios de impacto, é possível sim alavancar essa demanda, desde que uma forma estruturada e pilotando, né? E testando o modelo e reavaliando a cada proposta. Então, a ideia foi muito nesse sentido de compartilhar com eles como que a gente estava conduzindo isso, até para ouvir deles como que eles estariam conduzindo isso dentro do grupo e, quem sabe, conduzimos um projeto em conjunto nesse sentido, pensando nessa ampliação. Um segundo momento que nós fizemos, que como nós identificamos dentro da fundação, dentro da nossa base de fornecedores ali que já atuavam para a gente, nós identificamos mais ou menos ali uns 30, 40 parceiros que já tinham um trabalho vinculado a negócio de impacto. Nós compartilhamos essa base com o time de suprimentos do grupo. Olha, estamos compartilhando com vocês essa base. Nessa base a gente tinha lá dados básicos de busca, como o nome do parceiro, qual tipo de negócio que ele entrega, negócio de impacto que ele entrega e de relevância, para que o grupo pudesse ter essa informação, essa primeira informação na manga, para quando a área de suprimentos do grupo recebesse uma demanda de negociação, eles já pudessem fazer esse link. Poxa, eu recebi essa demanda aqui, mas eu lembro que a gente conversou com a Vivi, com o time de suprimentos lá da fundação, e eles compartilharam com a gente uma base, e essa demanda que eu estou recebendo faz todo sentido com um negócio de impacto que eles compartilharam com a gente lá de parceiro. Então, faz sentido eu entrar nessa base e trazer esse fornecedor para a gente conversar, para a gente falar sobre oportunidades de uma possível concorrência. Então, esse foi um momento que nós tivemos também. Além disso, também uma preparação dos nossos parceiros, né? Então, identificamos que dentro dessa base que nós atuamos, alguns parceiros que nós gostaríamos de ampliar a atuação precisavam de um suporte para se desenvolver para nos atender, né? Eles queriam nos atender, continuar nos atendendo numa escala até maior, então, só que a gente precisava também atuar junto com esse parceiro do que mais ele precisaria desenvolver dentro do seu negócio, dentro da sua parte documental e de premissas para continuar atendendo a fundação e pensando em numa ampliação, pensando no grupo, né, atuando na área de suprimentos do grupo também, como que a gente prepararia esse parceiro para poder se desenvolver e atender às necessidades que nós teríamos como organização. Então, também estamos aí nessa fase de preparação, identificar quais são os parceiros e prepará-los para esse próximo atendimento. E também a definição de metas, né? Definimos um primeiro lote de metas lá no início, pensando na ampliação, precisamos revisar o nosso processo e definir novamente, redefinir as nossas metas, né? Para poder a gente ter um ganho de escala, né? Como que a gente alavanca? Chegamos até aqui, como que a gente consegue alavancar essa temática, né? Dentro do grupo e olhando para esse processo como um todo. Então, o que foi muito importante, né? Do início até aqui, como eu disse para vocês, né? Identificamos os nossos desafios, desenhamos o que precisaríamos naquele momento dentro de casa, dentro da fundação, e pensando na expansão, como que a gente dá continuidade, como que a gente começa agora, esticar essa corda para a gente ter um aumento de escala nesse atendimento e cada vez mais a gente proporcionar, né, para que esses parceiros atuem e tenham essa visibilidade também dentro das demais áreas de suprimentos do grupo também, que a gente consiga alavancar esse processo como um todo. Feito isso,
nós também identificamos uma necessidade de como que a gente consegue agora, né? Estruturamos o nosso processo, estamos trabalhando nessa frente, falamos dos nossos desafios, como que a gente consegue contribuir com os nossos parceiros? Né, naquele desenvolvimento, como eu mencionei anteriormente, né, a gente precisa também levar algumas premissas para os nossos parceiros, para eles entenderem como que eles conseguem chegar até essas áreas de compras, porque foi uma das dificuldades que muitos dos parceiros levantaram para a gente. Olha, mas a gente já tentou se aproximar de áreas de compras de outras organizações e a gente não conseguiu muito espaço, não conseguimos atendimento, não conseguimos muita articulação naquele momento. Então, como que a gente consegue melhorar esse formato de articulação, né? O que vocês imaginam que seria interessante a gente trabalhar nesse momento? Pensando nisso, a gente desenhou alguns pré-requisitos que seriam importantes a gente refletir sobre, né, desses desafios. Então, o que a gente imagina muito nisso? Que é muito importante o parceiro ter em mente, né? Pensando em ampliar sua forma de atuação nas organizações. Quais são os mercados de atuação que eu gostaria de entrar? Eu tenho um negócio de impacto. Quais são os mercados? Aqui o meu negócio de impacto o propósito do meu negócio de impacto é para quê? Feito isso, então em quais mercados eu quero atuar? Eu tenho essa necessidade de atuar. Acho que num primeiro momento é esse voltar para dentro, né? É se olhar e entender exatamente onde estou, onde quero chegar. Esse foi um ponto importante de metas a serem definidas. Benchmark com a área de compras, né? Isso é fato, né, gente? Existe uma tendência muito forte, a gente sabe que isso é muito comum, e eu observei muito isso no decorrer das nossas áreas, que geralmente, né, os negócios de impacto conversam com as áreas de ESG, tem algumas organizações têm áreas de sustentabilidade, não necessariamente uma área de ESG, mas é importante também buscar esse canal de conversa com as áreas de compras. A área de compras é a ponta do iceberg, é onde começa todo o processo. Então, a área de compras precisa ser envolvida, né, no momento desse processo, precisa ser engajada para participar desses momentos. Então, buscar benchmark com essas áreas. Se eu estou tentando entrar num mercado, por exemplo, de serviço, vou pegar o exemplo aqui do serviço de limpeza. Eu tenho que conversar com a área de facilities, que é a área que cuida da parte desse tipo de serviço na organização, sim, mas eu também tenho que conversar com a área de compras, que é quem vai contratar, quem que vai negociar esse contrato. Então, é importante que eles também tenham visibilidade do que eu estou ofertando, né? Qual é o tipo de produto ou de serviço que eu estou trazendo nesse momento. Então, isso é muito importante, da gente ter esse momento. O desenho do processo, né? Estabelecer, muitas organizações já têm isso de uma forma pré-estabelecida. Outras ainda estão trabalhando, que depende muito do tamanho, obviamente, a gente tem essa clareza, né, do tamanho do negócio que está sendo tratado. Mas procurar estabelecer, seja documentos, metodologias, certificações, ou até outros formatos que consigam comprovar a evidência da proposta do que está sendo apresentado. A gente se deparou em algumas questões e a gente sabe que às vezes essa comprovação não é algo tão rápido de se fazer, dependendo do produto que está sendo oferecido, né? Tem uma temporalidade de maturidade do projeto, mas tentar no momento que estiver preparando, né, o seu portfólio para apresentar para a área de compras, quais são os documentos ou os formatos que esse negócio de impacto consegue trazer para evidenciar aquilo que ele está propondo, né? Se eu estou dizendo que o produto X, por exemplo, vai me reduzir, né, o consumo de água em X%, como que eu consigo comprovar isso? Já tem um case? Já foi aplicado em alguma organização ou não? É um projeto inovador que né, o proponente está trazendo? Então, é muito importante o máximo de informações possíveis que tiver dentro desse processo já está, de certa forma, um pouco mais estruturado para poder apresentar, né, quais seriam as evidências que poderiam auxiliar nessa comprovação, que geralmente é o que as empresas vão pedir. Quando os compradores vão pedir quando estão prospectando alguma coisa no mercado, mas como que eu consigo evidenciar na prática isso que você está me dizendo, realmente eu vou ter um retorno lá na frente? Por mais que a gente saiba que às vezes o retorno não é tão rápido como a gente imagina, mas ter uma linha de temporalidade que me mostre esse retorno, né? De quanto em quanto tempo eu consigo ter o retorno desse produto que está sendo aplicado. Isso é muito importante a gente ter no processo. Pilotos para atendimento, né? Então, aqui, queira ou não, a partir do momento que identificou-se lá no início, né? Conseguiu definir em que mercados eu quero atuar. Se eu quero atuar nesse mercado, eu tenho que pensar, se possível, já ir traçando uma estratégia de um piloto que eu consiga pensar em pequena, média e grande escala, longa escala. Porque dependendo do mercado que eu for atuar, essa necessidade virá. Então, olha, eu consigo te atender em pequena escala nisso, em média escala nisso, né? E numa grande escala nisso, nesse tempo.
de atendimento. Então, isso é importante de se pensar, porque dependendo do mercado que a gente queira atuar, da empresa onde vocês queiram entrar em contato, né, para poder tentar emplacar os projetos, essa pergunta também pode ser um questionamento. Mas será que, por exemplo, foi uma das questões que a gente viu em um dos nossos processos, nós queríamos ampliar, um exemplo, né, a atuação vou pegar de novo esse mesmo exemplo, dos produtos de limpeza. Mas será que esse parceiro, ele consegue me atender em grande escala para todas as minhas unidades? No tempo que eu preciso? Então, essa foi uma pergunta que veio e, junto com o parceiro, a gente foi desenvolvendo essas estratégias de como que ele faria para poder ampliar essa atuação de escala. Então, é muito importante ter isso muito claro e, se possível, já um pré-desenho disso no projeto, né? Já pensando lá na frente, daqui tanto tempo eu quero estar fornecendo, por exemplo, para o Grupo Boticário como um todo, ou para aquela região, estado do Paraná como um todo, as empresas da região sul. Então, para poder atender isso, qual que é o ganho de escala que eu consigo trazer? Ou não, às vezes, dependendo do produto, é um produto muito específico e a minha ideia é trabalhar na pequena escala, né? Não existe um impedimento para isso, mas como que eu consigo estruturar para deixar isso de uma forma um pouco mais clara no momento que eu vou trazer esse projeto e apresentar esse projeto, né? Nessa questão. Diversidade e flexibilidade, né? Aqui eu volto a fazer o link com a apresentação da orquestra, né? Que para mim ficou muito marcante e super conversou aqui, Carol, com o tema, Carol e Meire, com o tema que a gente está falando, que é, muitas vezes, em alguns casos, os produtos ou serviços não são tão flexíveis para atender o que a empresa necessita. Então, procurar na medida do possível, claro que às vezes o parceiro ou o fornecedor não vai conseguir mexer no seu portfólio como um todo, mas quais são os portfólios, os produtos ou serviços que eu consigo ter uma flexibilidade maior para atender esse nicho de mercado que tá me buscando para essa demanda? Vou dar um exemplo bem básico para vocês de algo que a gente se deparou no momento. A gente teve uma prospecção que nós estávamos fazendo de substituição de copos, né? Então, a gente ia trocar os copos por um copo de uma linha mais sustentável, e em alguns momentos a gente se deparou com alguns parceiros, porque nós gostaríamos de customizar aquele copo, né? Colocar a logo da empresa. E nós nos deparamos com algumas dificuldades nesse sentido, dessa flexibilidade. Ah, mas eu precisava que aqui tivesse algo diferente, mas nessa linha eu não consigo, né? Até por conta da exigência. Então, esse exemplo de flexibilidade que eu quero trazer, quais são os produtos e os serviços que eu consigo trazer essa flexibilidade para o que a empresa está me pedindo? Né? Seja flexibilidade no produto, ou seja até flexibilidade de logística, né? Ah, eu tenho uma logística que você está dizendo que é a necessidade que você precisa, eu não consigo te atender nessa logística, mas eu consigo te atender nesse formato. Atende para você? Eu acho que é muito nessa construção, né? Entender como que eu consigo trazer essa diversidade, né, e essa flexibilidade no momento que eu estou trabalhando esse meu portfólio para trazer, né, para essa área específica, né, para essa área de compras. Aqui, né, gente, eu finalizei aqui a minha apresentação com esses principais pontos, mas eu acho que o que eu gostaria de trazer de principal mensagem nessa linha é muito nesse sentido, né? A importância de estarmos juntos para fortalecer esse ecossistema, unindo forças, parceiro, áreas de SD, sustentabilidade e área de compras. Então, é importante trazer a área de compras para essa discussão, apresentar esse portfólio, buscar essas áreas, assim como é importante que a área de compras de cada organização tenha essa visão. Olhe para seu processo, revise seu processo, né? Defina estratégias e premissas que possam alavancar, né, as compras de impacto. Porque se não for um trabalho em conjunto, esse ecossistema operando em conjunto, a gente não vai conseguir alavancar da forma como a gente precisa. E também tenha em mente que muitas vezes, às vezes a gente vai começar do pequeno, né? Poxa, não deu um projeto como um todo, mas se eu conseguir 5%, 2% que seja desse projeto, eu já estou começando ele. E depois a gente vai alavancando, a gente vai crescendo, né? E estamos cada vez mais, né, num mundo e numa forma de trabalho que nos exige essa agilidade. Então, muitas vezes a gente vai ter que trocar a roda do avião andando, né? Então, nada impede que a gente comece num projeto menor e depois amplie, né, as categorias. Nós começamos aqui na fundação, quando nós começamos a trabalhar com esses processos e estamos aí desenrolando, ainda temos, né, muito trabalho pela frente, né, para conseguir manter essa expansão. Começamos com uma categoria. Hoje a gente já atua em bem mais categorias, já temos muito mais processos trabalhando. E oportunizar, né? E sempre manter diálogos vivos e riquíssimos para que ambos sejam parceiros, seja área de compras, consigam se desenvolver para atender. Buscar também tecnologias que nos ajudem nesse momento. Quais as tecnologias que a gente consegue trazer? Nós temos, por exemplo, um exemplo
dentro do Grupo Boticário, muito vinculado aí nas discussões e nas provocações que nós fizemos, um portal de compras afirmativas, que o grupo desenvolveu exatamente para cadastrar parceiros, para que quando a área de compras ou as próprias áreas forem buscar alguma demanda, eles consigam cadastrar essa demanda nesse portal e as empresas participantes e conveniadas conseguem verificar a demanda que está sendo pendurada nesse portal e se tem condições de atendimento ou não, para pelo menos participarem da concorrência e a gente conhecer esses parceiros, porque é uma gama muito grande, né, de serviços e de produtos que vem. Então, o quanto a gente consegue também propiciar ferramentas que facilitem essa busca. E a troca de informações, né, sempre mantendo, como eu disse anteriormente, esse diálogo vivo com a área de compras do grupo, a área de compras fundação, metas estabelecidas para que a gente consiga estar atento ao mercado, conhecendo esses parceiros, né, para poder identificar o que temos, o que o mercado está nos trazendo, o que nós precisamos como demanda de organização e como que a gente consegue unir forças para alavancar todo esse processo. Era isso, gente, que eu tinha para trazer. Espero que eu tenha vencido aqui o tempo, né? E o João está aí também para me ajudar e agradeço a vocês pelo convite. Eu espero que tenha contribuído aqui com essa primeira apresentação. E eu acho que agora a gente abre, né, Meire e Carol, aí para as perguntas, que eu imagino que devem ter algumas aí para a gente poder trocar figurinha. Isso, vocês podem colocar as perguntas, já temos 3 aqui, então eu vou começar, Vivi. Bom, primeiro vocês podem ver que a pessoa é apaixonada por esse tema, né? Então, essa foi a coisa que mais me chamou a atenção, porque eu acho que uma quebra de paradigma do mercado precisa de pessoas apaixonadas como a Vivi, porque é uma mudança de mentalidade, né? Então, aqui a gente tem já uma pergunta, né? Que a gente sabe que você é apaixonada pelo tema e pelo projeto, mas a gente queria saber como que foi o envolvimento da alta direção para a aprovação e implementação do projeto. Que aí a gente não está falando só da Vivino, né? Perfeito, Meire, excelente pergunta. Da fundação, não tive dificuldades, né? Na fundação, todos somos apaixonados pelo tema, então foi mais fácil a gente, mais fácil assim, dentro da medida do possível, né? Implantarmos o projeto, né? Não é um trabalho fácil, né? Já dizendo para vocês, não é um trabalho fácil que a gente consegue do dia para a noite, mas como que a gente precisou estruturar isso dentro de compras, né? É bem isso como você falou, né, Meire? Eu sou suspeita, eu sou super apaixonada pelo tema, né? E defendo ele com unhas e dentes, mas o que que eu precisei trazer além da paixão? Evidências. Evidências que comprovem a médio e a longo prazo os benefícios da mudança. Então, o que que nós tivemos que fazer como compras? Nós tivemos que pegar, por exemplo, a categoria que nós estamos trabalhando hoje, temos um custo X. Queremos mudar para Y, né? Porque vamos trazer ali uma questão de sustentabilidade vinculada, né, que tem tudo a ver, não só com o que nós queremos trazer como propósito em compras, mas que tem tudo a ver com o core que nós entregamos na fundação. Então, fazer a conexão não só por um desejo específico do que a compras precisa, mas trazendo as evidências, comprovando a médio e longo prazo quais são os benefícios que nós conseguimos para dentro da organização, nos auxiliou a mudar algumas mentalidades e a fortalecer o projeto, né? Essas questões. Então, precisa ter paixão, mas é bem isso, precisa trazer as evidências. Também fizemos todo um estudo para entender o que poderíamos flexibilizar no nosso procedimento sem impactar no nosso compliance. Então, a gente precisou fazer um estudo internamente de como que a gente conseguiria evidenciar isso no momento se viesse qualquer questionamento vinculado à compliance. Ah, mas por que você deixou do produto X que custa tanto para comprar um produto que é muito mais caro? Por isso e por isso e por isso. Né? Porque aqui estão as evidências a médio e longo prazo e aqui estão as premissas que nós desenhamos para poder assumir esses riscos e trazer essa flexibilidade. Né? Então, foi muito importante fazer todo esse trabalho para poder defender isso com outras áreas que talvez pudessem ter, né, um pouco mais de resistência quanto à mudança a algumas questões. Muito legal. Aqui tem a Paulina falou assim, a gente devia chamar isso de compras empáticas. Já criou um nome aqui, Paulina. E aí ela traz também uma pergunta, se você pode trazer alguns exemplos de premissas de contratação, porque você falou agora, né, que esse é um ponto importante.
Se você pode trazer alguns exemplos para a gente ter uma ideia de que premissas foram essas. Claro, perfeito. Uma das premissas que a gente colocou, por exemplo, foi definir um percentual até que X% comparado do produto tal com o produto do mercado, eu estou autorizado a selecionar aquele fornecedor. Então, por exemplo, produtos de limpeza, né? Se eu tenho um orçamento X, R$ 5.000, e eu tenho um orçamento de uma linha sustentável que me custa 8, qual que é o percentual que eu defino dentro da minha premissa que eu estou liberada a escolher o fornecedor mais caro? Por conta de todos os outros critérios, né? E outros critérios que a gente colocou dentro dessas premissas foi o seguinte: para determinadas categorias, quais são as exigências de comprovação? Então, por exemplo, produto de limpeza, tem alguns produtos que já temos até certificações que comprovam isso. Então, dentro dessas premissas, a gente colocou, por exemplo, a exigibilidade dessas certificações, e essas premissas que têm essa questão de comprovação, principalmente a médio e longo prazo da mudança desse produto, além da comprovação, colocando ela como premissa, essa questão de ter essa evidência, se eu tenho um produto que ele me atende na parte da sustentabilidade e ele tem uma comprovação, ele sobe a nossa pontuação no ranking. A gente tem um ranking de pontuação, né? Prazo de atendimento, valor e requisitos de sustentabilidade. Então, ele vai subindo essa pontuação, que vai me trazer essa média para me direcionar para qual fornecedor é o mais assertivo para eu aprovar. Então, esse é um exemplo de uma premissa que a gente colocou dentro do nosso processo, né, para que a gente consiga atuar nessa frente. Tem mais algum exemplo, João, que a gente conseguiria trazer aqui nesse momento? Chamar o João aqui para me ajudar. A princípio seriam, acho que esses que você comentou mesmo, né? Além dos básicos de questões de documentação, né? Então a empresa tem que ter o CNPJ certinho, tem que estar habilitada no que ela vai fornecer, mas dentro das premissas de compras de impacto, de negócio de impacto, são essas que a Viviane comentou, né? E tudo depende também, assim, essa escala ela vai avaliar, por exemplo, o quão de redução qual o impacto que eu tenho, se é um produto com uma pegada sustentável muito forte ou não, é uma coisa, um pouquinho melhor que o tradicional, né? Se é um pouquinho melhor que o tradicional, qual que é o custo dele em relação ao tradicional? Então a gente faz essa análise, né? Então, assim, a gente tem essa premissa, mas assim, se é algo muito inovador, que foge muito da curva, a gente traz para discussão, mesmo que de repente a diferença de preço seja maior. Legal. Tem uma pergunta que eu acho que está relacionado com isso que o João e a Vivi trouxeram, que é a questão de selos. Se vocês usam ou se apoiam, né, apoiam a decisão em algum tipo de selo verde, e como que vocês veem a questão desses selos que existe por aí? Acho que dependendo da categoria, Meire, sim, ele é um dos critérios que a gente utiliza, né? São os selos, mas não somente os selos, né? Porque o que acontece? Às vezes a gente pode ter alguns selos, algumas certificações que é a defesa do básico, né? Por exemplo, tem uma certificação lá que se o cara, vou chutar um exemplo aqui, tem uma certificação lá que se o cara plantar X árvores, ele recebe lá a certificação de que ele fez lá o trabalho dele de reflorestamento. Mas não é só isso que a gente está buscando, né? Não é só a realização do serviço de impacto para eu cumprir uma meta, para eu cumprir uma cota, né? Então, depende. Então, a gente olha também, obviamente, para os selos, tem selos e certificações que são importantes, que trazem essa comprovação, mas a gente aprofunda um pouco mais essa análise, né, para poder entender, mas qual foi o objetivo, né, desse selo especificamente, né? Então, a gente utiliza sim, consideramos importante sim, né, dependendo da categoria que esse projeto estiver vinculado, estiver propondo, tem certificações sim que trazem essa evidência, mas não olhamos somente para isso, né? Faz parte de um combo de vários itens que a gente observa no momento da contratação, muito caso a caso, né? A depender da demanda de que cada um está trazendo nesse momento. Tá, legal. A gente tem uma pergunta aqui, que é de um dos negócios lá da Várzea, que é um centro de saúde alternativa e fitoterápicos, né? Eles estão acabando de preparar o material didático e de apresentação, e estão perguntando assim, né? Você como comprador, que recursos ou que critérios vocês utilizariam para analisar uma apresentação desse tipo de produto? Então, aí depende muito da demanda que a gente recebe, né? Então, por isso que a gente costuma analisar caso a caso, porque às vezes a gente vai fazer uma junção, tanto do produto que esse parceiro está oferecendo para a gente, quanto da demanda interna
do que eu preciso aqui, né, de negócio. Então, a avaliação que a gente vai fazer, geralmente no primeiro momento, o que a gente tem solicitado aos nossos parceiros, né, que nos encaminham alguma apresentação nesse sentido? Sempre procurar. Geralmente tem uma apresentação que é mais completa, onde vem todo o detalhamento, né, do serviço, do benefício que ele está entregando, do produto que ele está entregando. A gente sempre procura que tenha as duas coisas, uma completa e uma mais simplificada. O que a gente quer dizer com essa mais simplificada? Parceiro, se você tivesse 10 minutos para vender o seu projeto num elevador para um comprador, como você faria? Quais são as principais informações que você traria para um comprador que não tem a informação do negócio de impacto, não conhece do seu negócio, então ele precisa entender de uma forma rápida quais são os benefícios que o seu negócio de impacto vai trazer para a demanda que ele está buscando no mercado. Então a gente provoca muito os nossos parceiros nesse sentido e a gente baseia a nossa avaliação nessa linha. Então, quando nós recebemos uma demanda em compras, nós fazemos um estudo aqui que nós chamamos de estratégica sourcing, que é definir a estratégia de negociação. A partir do momento que a gente está definindo a estratégia de negociação, ali a gente vai começar a desenhar os critérios. Em cima dessa demanda que eu recebi, quais são os critérios que eu tenho que buscar no meu parceiro no mercado? O que ele precisa me entregar, né, para que eu consiga alavancar e talvez até defender, né, a aprovação dele para esse processo. Então, para cada demanda, a gente tem esse olhar, né, para poder entender o que eu posso passar para esse parceiro que ele já tem que me trazer nesse primeiro momento. Então, quando a gente encaminha, nós chamamos aqui de termo de referência. O nosso termo de referência para o nosso parceiro, nesse próprio termo, a gente já desenha o que a gente precisa, qual é a expectativa que a gente quer. E daí, em cima disso, o parceiro prepara, né, a sua proposta e a sua apresentação em cima daqueles critérios que a gente já colocou para avaliar. Então, é muito caso a caso, dependendo da demanda que a gente vai estar conduzindo naquele momento. Legal. Tem um outro ponto crítico aqui para fornecedores, que são fornecedores pequenos, porque são negócios que estão começando, que é prazo de pagamento. Normalmente, as grandes corporações têm prazos muito grandes de pagamento, né? 60 dias, 90 dias. Vocês pensaram na flexibilização ou na mudança desses prazos para atender a necessidade dos pequenos fornecedores? Sim, Mary, com certeza. Tema extremamente importante, né? O Compras precisa olhar para isso quando conversa com os seus parceiros de negócio de impacto, que é bem isso que você falou. Os negócios têm tamanhos diferentes. Então, a gente precisa entender também a realidade, né, do nosso parceiro, e nós também olhamos para o nosso processo e flexibilizamos, né, para os nossos fornecedores, entramos ali num acordo de o quanto a gente consegue flexibilizar a condição de pagamento, pensando que é um parceiro, é bem isso, que ele tem um fornecedor, por exemplo, que está nos entregando um produto super legal, a gente quer fortalecer isso, quer trazer isso para dentro, mas na condição de pagamento que a gente tem, não tem como, né, ele conseguir atender, né, a nossa capacidade. Então, a gente fez essa flexibilização também, olhando para o nosso processo, olhando para algumas categorias, né? Então, a gente foi olhando para algumas categorias e já foi trazendo um limitador do quanto a gente consegue flexibilizar essa condição de pagamento para que a gente consiga ser mais assertivo e o nosso parceiro também consiga nos atender, né? Tem mais gente também encantado com sua paixão e coragem para fazer mudança. Então, depois a gente até te manda aqui as coisas que estão no chat. Está sendo pedido também mais alguns exemplos de categorias de mercadorias e serviços que vocês abriram, que você falou de higiene, né? Quais outros que vocês abriram? Só para o pessoal ter ideia daqui, quais são os primeiras portas que se abrem? Claro, perfeito. A gente começou ali com produtos de limpeza, né? Que era algo que estava mais na nossa cesta e que a gente tinha um pouco mais de clareza. E aí fomos expandindo, né? De categorias de limpeza, nós fomos para EPIs, equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, a parte de fardamento e uniformes, né, o quanto a gente consegue olhar para essa questão de uniformes. Brindes foi uma categoria também que a gente conseguiu ampliar esse leque. Quando a gente olha para brindes, a gente tem alguns eventos que a gente prepara alguns kits para os nossos parceiros. Então, como que a gente consegue trazer linhas, né, que atendam nesse sentido? Uma outra categoria de atuação que nós estamos olhando agora é a parte de alimentação, quando a gente fala, por exemplo, de coffee break. Como que eu consigo trazer coffee breaks mais sustentáveis para os nossos processos? Como que a gente consegue atuar nessa linha? E uma outra linha também que num primeiro momento, parecia até, essa é uma linha que a gente está trabalhando recentemente, estamos começando a pilotar algumas coisas com ela, agências, por exemplo, agências de comunicação, veio muito uma provocação para a gente, mas como que a gente vai conseguir oportunizar negócios de impacto olhando para agências de comunicação? Por que a gente começou a abrir esse leque? Gente, quando a gente está falando de negócios de impacto, a gente também está falando de diversidade.
A gente também está falando de empresas lideradas por grupos diversos. Então, se eu consigo buscar no mercado empresas que tenham uma atuação forte como isso, por que não oportunizar para que essas empresas participem do processo de concorrência, né? Então, também esse olhar, né, olhando também para o ambiental, obviamente, mas também olhando para o, né, para o social, o quanto a gente consegue também oportunizar para essas outras empresas, que são outros exemplos, né, de categorias que não vão trazer algo tão diretamente, mas dentro do seu escopo de atuação, eles trabalham de alguma forma, né, para vinculadas a negócio de impacto, que a gente pode oportunizar algumas concorrências nesse sentido. Então, foi abrindo o leque e testando mesmo, né? À medida que a gente foi testando algumas categorias, a gente foi ampliando. Muitas vezes, dando o exemplo dessa categoria de EPIs, até por questão de legislação, a gente não conseguiu atuar em toda a categoria de EPI. Mas a gente conseguiu, dessa categoria de EPI, parceiro, o que você consegue, que já está habilitado, né, e autorizado pela legislação, trabalhar numa linha sustentável. Ah, eu consigo viver essa linha de itens. Opa, então é essa linha de itens que a gente vai pilotar. Então, nós vamos junto contigo pilotar nessa linha, até que as demais linhas a gente tenha, né, uma autorização, né, frente à legislação específica para que tenham outras oportunidades. Então, foi nesse sentido que a gente vai abrindo e estruturando as categorias, né? À medida que vão surgindo os produtos e a gente vai entendendo as categorias que nós vamos ter o maior volume de demandas naquele ciclo de atendimento, a gente vai trabalhando e indo para o mercado e para os nossos parceiros e vendo o que temos de possibilidade. Tá, legal. Tem uma outra pergunta, fora o portal de vocês, se tem algum outro canal para um negócio de impacto poder chegar até a área de compra? Além do portal que nós temos hoje no grupo, na fundação tem o nosso próprio canal aqui, o canal aqui que são dos compradores mesmo, né? A nossa atuação aqui via network, né, conversas e tudo mais, né? E os e-mails que nós temos hoje. Mas a ideia, a gente está trabalhando ainda nessa estruturação, é que a gente tenha outras formas para que esses parceiros consigam entrar em contato conosco, né? E a gente poder alavancar esse processo. Tem falando de grupo como um todo, tem um questionário que o grupo aplica para os seus parceiros internos, para poder identificar quais que têm vínculo de negócio de impacto. E o grupo está trabalhando agora num desenho de como atuar com esse questionário de uma forma externa, indo para o mercado, né, e abrindo esse questionário para demais parceiros consigam participar. Mas hoje, atualmente, se um parceiro quiser, né, conversar com a gente, o principal canal ou é via essa plataforma, nessas integradoras de cadastro, ou via o time de compras mesmo, né? Se quiser falar diretamente com a área de compras, atuando com a gente marcando, encaminhando o portfólio para a gente poder entender qual é o seu negócio, né, e compartilhar com as demais fontes da área de suprimento do grupo também, para que a gente possa alavancar esse processo. Mas está em desenvolvimento, né, um novo formato para que a gente consiga ampliar a atuação, né, desse portfólio. Tem uma pergunta aqui que eu não sei se eu entendi. Gostaria de saber como é possível ter um processo de atendimento efetivo sem um grupo de compras. E uma dica de como realizar um planejamento para compras, com o intuito de atender maiores demandas. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, eu vou tentar responder aqui com uma outra pergunta, né, para ver se eu entendi bem a pergunta. A ideia é como que eu faço para estruturar, né, um processo para atender uma área de compras de uma determinada organização, mas se essa organização não tem uma área de compras. Seria nesse sentido a pergunta? Pelo menos foi dessa forma que eu entendi. Rodrigo, a gente entendeu certo? Oi, boa tarde. Tá cortando um pouco para mim aqui, não sei como é que tá aí, mas a pergunta é relacionada por exemplo, a gente não tem o setor de compras, né? O setor produtivo é junto, então a gente tem que atender e produzir e, e gerenciar tudo. Então, como a gente é pequeno, mas vem grandes demandas. E a gente não geralmente vem com um prazo curto e uma grande demanda. E aí a gente quer começar a atender, né? Muitas vezes a gente acaba não conseguindo. E para isso a gente precisava estruturar um planejamento, né? Começar com umas demandas médias, né? E tentar para não perder esses clientes grandes, né? Não perder essas demandas e para a gente conseguir atender eles. E às vezes a gente se perde um pouco nos atendimentos, porque por causa desse todo o processo. Queria saber se tem alguma forma, alguma dica para a gente começar a se planejar melhor, para poder atender essas demandas e revisitar também os clientes antigos, assim, algo desse tipo, mais Legal. básico mesmo. Legal, Rodrigo, entendido
sua pergunta. Acho que o primeiro momento é gastar a energia necessária, né, num primeiro planejamento, né? Então, olhar para dentro do teu negócio e entender em que mercado nós estamos falando. Ah, é o mercado X, digamos, que é a empresa X que eu quero atender, né, um pouco nessa linha que você trouxe, e ela me trouxe uma demanda de uma escala média e longa, né? Então, como que eu faço para atender? É tentar estruturar isso dentro do teu processo, desenhar aquilo que você consegue atender dentro daquela premissa. E como que você vai conseguir desenhar isso? Conversando com o teu parceiro, né? Conversando com o seu cliente, entendendo dele quais são as tuas expectativas no pequeno, médio e longo prazo, para que eu consiga voltar para dentro de casa e elaborar uma proposta para atender essa tua expectativa, pequeno, médio e longo prazo, e trazendo uma proposta, inclusive, de prazo, de como que eu consigo alavancar a minha produção interna para poder atender o que você precisa. Eu acho que é muito válido as conversas claras mesmo, né? Esse diálogo claro precisa acontecer entre o parceiro e entre a área, né? Para que você consiga engajar o teu cliente de que você sim, você quer atender, você tem um desejo de atender, mas você precisa da ajuda dele, inclusive, para você poder estruturar o teu processo, entender qual a demanda dele, negociar com ele esse SLA. Vou usar um termo que a gente usa muito em compras, né? Como que a gente consegue chegar num equilíbrio de SLA para que eu consiga te atender na demanda que você precisa, do projeto que você precisa, no pequeno, no médio e no longo prazo? E talvez fazer uma estruturação do teu projeto por categorias, por exemplo, né? Qual que é a categoria do serviço que eu entrego hoje que eu consigo talvez atender em grande escala? Qual que é a categoria que eu consigo atender em média escala? E qual que é a categoria que eu só vou conseguir atender em pequena escala? Para que o teu cliente possa ter essa clareza de saber, não, com o Rodrigo, poxa, ele manda super bem nas 3 categorias, mas eu já sei que ele consegue me atender nesse formato, né? Então, ir muito nessa linha. E levar propostas de piloto, que às vezes, num primeiro momento, você não consegue atender numa grande escala, mas você consegue atender numa pequena escala, e nada impede que isso cresça, né? Então, como que você consegue, talvez, trazer um desenho de planejamento mostrando para o teu cliente ali, né, o teu avançar com essas metas de pequeno, médio e longo prazo, para que você consiga atendê-lo nesse momento. Então, acho que o primeiro de tudo é uma conversa mesmo com o teu cliente para você entender qual a necessidade dele, a expectativa que ele tem, para que daí você consiga voltar para dentro de casa e estruturar o teu processo. E aí, já internamente, dentro de casa, quando você estiver estruturando, a partir do momento que você recebeu isso do teu cliente, né? Teu cliente 1, teu cliente 2, teu cliente 3, como que você estrutura a tua forma de atendimento? Para você conseguir vencer aquelas demandas. O que você consegue trazer de prioridades, né? E estabelecer prazos internos também, para que você consiga atender, né? E vencer o volume de demandas que virá. Então, como que você consegue trabalhar, né? Trazendo ali uma estruturação de escala versus complexidade, porque às vezes você pode ter projetos que são mais complexos e que gastem um pouco mais de tempo. Então, como que você consegue também dimensionar isso dentro do teu planejamento? Vivi, tem mais Ótimo, algumas. Rodrigo. Obrigado. Opa, obrigada, Rodrigo. Tem mais algumas perguntas aqui, mas eu vou deixar na listinha daquelas que você vai responder e a gente vai mandar depois, tá bom? Porque agora a gente precisa fazer uma virada e agora a Vivi vai fazer uma pergunta para vocês e a gente vai escolher umas 2 pessoas para responder. Ou seja, é o comprador falando com o parceiro fornecedor, né? Você tem alguma pergunta aí, Vivi? Tenho uma pergunta. Eu acho que uma das perguntas que eu vim com essa pergunta já com essa expectativa, né, pro encontro e deixei essa pergunta na manga. Eu acho que até comentei com a Meire, com a Carol, porque em alguns momentos, a gente até brinca um pouco com essa situação aqui em compras, em alguns momentos, compras é vista como a vilã, né, da história. Nossa, tava tudo ok com o meu projeto, tudo lindo. Quando chegou em compras, cara, não foi. Compras barrou o processo e não foi para frente. Eu queria ouvir um pouco dos nossos parceiros, qual que é a percepção, né, escutando agora, né, a nossa visão do lado de cá, de compras frente aos desafios, porque às vezes a gente não tem essa clareza, né, de quais são as dificuldades que o comprador do lado de cá tem e por isso ele não consegue alavancar algumas coisas. Eu queria saber se mudou a percepção, né, de vocês, ou se a gente conseguiu trazer uma clareza quanto a isso. E até ouvir de alguns de vocês, frente a esses desafios que eu trouxe aqui, se faz sentido ou se tem algum outro desafio que talvez eu não tenha mencionado aqui, que vocês se deparem no momento que vocês conversam com algumas áreas de compras, que talvez eu não tenha mencionado aqui, mas possa ser um desafio que vocês têm enfrentado aí, né, nesse processo.
Quem que gostaria de responder para Vivi? Pode levantar a mão. Como é que ficou a imagem de vocês com relação ao comprador? Se ele é o lobo mau da história e se os desafios que ela colocou, se faltou algum. Vocês percebem que tem e ela não mencionou. Então, Vitor, fala aí, Vitor. Oi, Vivi, muito boa a Olá, fala e parabenizo aí também acho que esse braço, né, que vocês criaram. Acho que é super desafiador nas organizações ter um braço de compras sustentáveis, então muito legal, parabéns aí pela iniciativa. A gente teve como Arca a experiência de negociar ingredientes há algum tempo. A gente vende produtos hoje, né, bebidas. Mas com ingredientes a gente sentiu que cada vez é muito mais difícil entrar, por exemplo, numa organização. A gente entrava muito por sustentabilidade e quando ia vender esbarrava no compras, né? Então sempre o famoso desafio, que eram volumes maiores, né? E hoje a gente está com o desafio de entrar, por exemplo, em mercados. Eu sei que a tua provocação foi de escolher bem o mercado, né? Acho que uma das provocações que você fez e saber quem é o cliente. Mas um dos desafios que a gente tem é também entrar em mercados talvez não tão palpáveis por prazo, mas que são importantes por volume. Por exemplo, no nosso caso, lojas de produtos integrais. E às vezes não são tão posicionadas, são dezenas, ou supermercados, outro exemplo. E quando a gente entra nesses lugares, existe um protocolo de entrada, né? Então, o comprador não vai saber quem é que está falando, vai pedir uma apresentação, um portfólio de produtos e tudo mais. Esse é um desafio hoje que a gente encontra, assim. Você tem alguma dica, alguma visão de como poderia ser uma entrada, por exemplo, em compradores que talvez tenham um perfil, e dentro de uma organização que não está tão aberta a negociar com um negócio de impacto? Se é um desafio que realmente vai acontecer, eu entendo, né, que são diversos e poucas iniciativas que têm essa visão de compras sustentáveis, mas como que você vê, como profissional da área, assim, de como seria uma entrada na perspectiva de um negócio de impacto, vendendo para um parceiro, talvez com visão tradicional? Como convencê-lo? Como que seria esse processo, né? Pode ser uma pergunta perfeito. difícil, mas é uma dor que a gente tem aqui no dia a dia. Imagina, é uma excelente pergunta e é um desafio, né, que temos. A gente já avançou nessa agenda, mas não avançamos ainda, né, na totalidade como a gente tem expectativa. E a dica que eu te traria, porque às vezes vai acontecer bem isso, né, tem um protocolo específico daquela organização que já é determinado, né, para aquela área de compras e exigível. É tentar buscar outros caminhos. O que eu quero dizer com outros caminhos? Às vezes, os outros caminhos vai ser via uma área de sustentabilidade mesmo. Em alguns casos, porque cada organização tem um formato de atuação. Então, em alguns casos, vai ser ou via área de sustentabilidade, ou via a área core que você entrega aquele negócio. Então, por exemplo, digamos que o seu negócio sejam bebidas, vamos imaginar aqui. E tem, dentro da organização que você está buscando, uma área core que cuida especificamente disso. Ao invés de você ir para uma área de compras ou para uma área de sustentabilidade dessa organização, você buscar essa área core, conversar com eles, né? Porque para essa hora, a área core, talvez para eles seja, provavelmente para eles vai ser interessante entender o que vem de novo, né, no mercado e trazer essa proposta. Então, buscar outras alternativas, conhecer o teu cliente, né? Então, eu preciso conhecer o meu cliente e saber quais são as possíveis portas de entrada que eu consiga ter um acesso maior. É via compras? É via sustentabilidade? É via a área core que está demandando aquele serviço? Então, conhecer quais seriam as possíveis alternativas para daí sim conseguir chegar, talvez, né, na área de compras. E algumas organizações, a área de compras diretamente, né? Eu buscar diretamente com a área de compras de como que eu trato isso. Até porque, cada vez mais, essa exigibilidade do mercado, ela está alta. Então, os compradores e a área de compras precisam e precisarão desenvolver-se e ampliar a sua visão para o negócio de impacto. Então, isso vai ser exigível cada vez mais dentro das organizações. Então, eu vejo assim com muito bons olhos e com muito otimismo a área de compras se abrindo cada vez mais para esse mercado. Uma outra sugestão que eu traria, que às vezes pode parecer não convencional no momento, né? Existem vários fóruns, por exemplo, de compras. Estar nesses fóruns, participar desses fóruns, conhecer quais são as estratégias que o mercado de compras a nível nacional está pensando, né? Quando a gente começa a conhecer essas estratégias, a gente começa a abrir o leque do nosso olhar e entender para que caminho essas áreas estão indo.
E daí por isso que eu te digo que eu vejo com muito bons olhos e otimismo isso crescendo, porque nos fóruns de compras que eu participo, a exigibilidade em cima dos quesitos de sustentabilidade está muito alta. Então, cada vez mais a área de compras vai ter que, as empresas vão ter que, né, se estruturar e a área de compras também para poder atender essa questão. João, quer me complementar? É, esses caminhos são muito válidos, ele comentou. Uma outra sugestão também, por exemplo, é você entender assim, você quer entrar, por exemplo, no mercado. E como está posicionado esse mercado? Ele vende por preço, ou ele vende por diferencial os produtos dele, por qualidade, por algo que os outros não têm. Então, assim, seria uma porta de entrada, digamos, que depois vai te abrir outras portas com com outros clientes, né? Mas, e no comprador, por exemplo, a gente sabe que se a empresa como um todo não tem essa abertura, né, para essas compras de impacto, de negócio de impacto, é difícil como o comprador tem essa mentalidade. Então, assim, é uma coisa que é meio cultural na organização. Mas vale, assim, você tentar mostrar para ele, conseguir 5 minutinhos de conversa, né? Falar, ó, me atende 5 minutos. E nesses 5 minutos, mostrar que ele comprar com você, o teu diferencial também vai valorizar o trabalho dele. Então, por exemplo, imagina uma organização que não tem nada de essa política de negócio de impacto, mas você consegue mostrar para o comprador, olha, se você abrir essa porta, eu vou entrar mais aqui, mas você vai ser reconhecido por trazer um fornecedor novo para o negócio, né? Então ele ganha pontos dentro da organização por estar trazendo algo diferente do que é feito, né? Então, assim, pegar nesse ponto do comprador de que, olha, você vai ser beneficiado também por isso e mostrar qual que é o valor do teu produto, isso ajuda também a abrir portas ali. Boa, João. A gente tem a Tainá e o Rodrigo, e depois a gente vai pular para começar a fechar, tá? Tainá, fala para gente qual que seria a sua resposta para viver. Assim, o nosso, a nossa visão e o que a gente quer declarar, né, e anunciar é justamente essa outra lógica de cuidado com a saúde, né? No CESAV, a gente não apenas trabalha com a produção dos fitoterápicos, mas a gente também tem o manejo na farmácia viva, né? Diretamente com as plantas, diretamente com a terra. Então, a gente passa por todo esse processo, né? Desde o manejo até o produto final. Um dos nossos desafios é justamente transformar mentalidades puramente do remédio de farmácia, né? Que dados científicos, né, já mostram que a médio e a longo prazo trazem malefícios para a nossa saúde, né? Para determinados órgãos específicos por conta dos efeitos colaterais mesmo. Mas é algo que é um desafio, mas que ao mesmo tempo a gente acolhe esse desafio, porque é a nossa proposta de trabalho, né? Desde o início é a nossa proposta, essa transformação mesmo, né? Da consciência e da forma de autocuidado, porque assim, as ervas medicinais e as plantas medicinais, elas são utilizadas como cura há muitos anos atrás pelos povos indígenas, né? E hoje em dia está muito mais efervescente, inclusive hoje está sendo um dia muito especial, né? Porque foi reinstituído o Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos pelo presidente da República. Então, esse leque de oportunidades, tanto de intervenção da sociedade civil, né, e de organizações, de centros de saúde que trabalham com isso nesses âmbitos também, porque assim, um dos nossos objetivos, né, a longo prazo é a gente estar adentrando no Sistema Único de Saúde, não é? Porque assim, as PICs, que são as práticas integrativas de saúde, que inclui as plantas medicinais e a fitoterapia, esse mês está fazendo 18 anos de implementação no SUS. Então, assim, é algo também louvável que a gente pelo menos eu acompanhando, né, esse movimento todo, muito me instiga, porque revela que a gente está no caminho certo, sabe? E embora tenha os desafios, mas eu acredito que
a transformação ela não acontece do dia para a noite, né? Ainda mais transformação de consciências, assim, né? De outra lógica de pensar, né? Porque, assim, as plantas, elas têm as suas propriedades, né? Têm as suas propriedades medicinais. Isso os povos indígenas já e outros povos já vêm falando há anos, mas a ciência vem comprovando com pesquisas, né? E com testes científicos todos os dias, né? Tem vários estudos nas universidades, né? É, a gente, enquanto centro de saúde, nós também temos esse olhar e essa ambição mesmo de poder abrir o CESAV para universidades, né, desenvolver junto conosco, porque é uma troca de saberes, é uma construção de saberes também, né? O nosso grupo ele é muito diverso, né? Nós temos Dona Lia e Dona Elza, que são as mais velhas do nosso grupo, que estão desde o início do CESAV, há anos atrás, 9 anos atrás, assim, né? Nessa tentativa mesmo de implementação. Só que a gente vem de um local de periferia, né, com suas dificuldades, com os seus obstáculos, né? Então, assim, que houve essa pausa, digamos, nessa luta, né? Dona Elza e Dona Lia sempre elas falam isso pra gente, né? Que esse projeto, né, através da Associação Capivara e de outros parceiros, né? A própria Paz, é, o Cornélio Brenan, Ponta Próspera, Sebrae e tal, esse entendimento da gente, assim, né? Porque é algo muito novo para muitas pessoas, né? Porque a gente mesmo trabalha mais no terceiro setor, temos pessoas que trabalham mais no terceiro setor, têm experiências mais no terceiro setor, né? De ONGs, associações, então por isso que eu compartilhei a dificuldade da linguagem, né, que é muito mais técnica, mas na medida do possível eu fui captando as informações. Gostei muito quando tu fala essa questão da avaliação e das reavaliações, né, do nosso processo mesmo, enquanto grupo, enquanto empreendimento, né, porque assim a gente planeja, traça metas e objetivos, mas no caminhar mesmo a gente vai se deparando com necessidade de estar reavaliando. Opa, esse caminho não está sendo bom, não está fluindo, não está gerando impacto, nem na transformação de consciências e nem financeiramente falando, e nem na economia também, né? Então, trouxe muitas sementinhas assim para mim nesse sentido, né? E as sementes vão germinando, vão crescendo, né? E é algo Tainá, que muito. Oi, eu estou falando demais, né? Pode me atrapalhar mesmo. não, é porque a gente já está quase no finalzinho Tá. e ainda tem uma pessoa, mas o que eu gostei é que você falou das sementes que foram plantadas, a partir das coisas que a Sim, Vivi e o João trouxeram. Obrigada, viu? sim. Rodrigo, uma fala Agradeço. rapidinha para a gente começar a fechar, só para a Pode gente não deixar. estourar o tempo de todo mundo, que 18 e Uhum. 15 é o tempo de fechar, Vou ser tá? objetivo e rápido. Só na questão que eu preciso levantar, é, uma dificuldade que a gente tem, um desafio, é tentar mostrar para o comprador, né, que a gente não é da mesma lógica que eles estão acostumados, sabe? Muitas vezes a gente tem dificuldade porque o nosso produto ele é diferenciado e, por exemplo, a gente trabalha com um ecossistema e mudas, né? E as mudas demoram para se desenvolver, tem um tempo. E ela não é um fast food, sabe? Que você pode chegar lá e comprar de forma rápida. Elas precisam se desenvolver, tem todo um trabalho de coleta consciente e tal. Enfim, todo o processo que é bem diferenciado que eles estão acostumados, né? E geralmente eles vêm já quando está apertando já o prazo para eles entregar para o órgão ambiental ou do projeto em si, e com uma demanda muito grande, né? E a gente já conversa com eles antes sobre isso, mas não adianta, porque eles precisam, né? Deixam para a última hora. A maioria dos nossos clientes, a gente tem que aprender a lidar com isso, porque isso é recorrente. E eu queria saber se tem alguma forma que a gente possa se adaptar a isso, conversar com eles, né? Para tentar mudar esse paradigma
que eles têm sobre a compra em si, né? Com certeza, Rodrigo, tem sim. Como a gente costuma dizer aqui internamente, é na insistência, né? É na tentativa e na insistência. Então, o que que eu te traria aqui como sugestão nesse momento? Tentar agir de uma forma, se antecipar aos fatos, tentar se antecipar mais aos fatos. É um cliente que, né, você já trabalha há um bom tempo, então já sabe mais ou menos do histórico da demanda. Já tentar se preparar no teu planejamento para que antes que ele te acione, você acione ele antes, né? Então, digamos que é uma demanda que ele necessita, digamos, lá para o mês de agosto, vamos imaginar. Em novembro, dezembro, ou no máximo no início do ano, você já entra em contato com esse cliente, né? Já trazendo a tua proposta, o que que você avaliou de lições aprendidas de um ciclo para o outro, que poderia melhorar o atendimento para aquele ciclo, que daí, nesse caso, você já está se antecipando, né? Além de ser visto com muito bons olhos pelo cliente, a tua proatividade nesse sentido de se antecipar para poder atender, você também vai conseguir se planejar melhor, já entendendo dele essa demanda. Que pode ser que ele venha com uma diretriz diferente para você. Olhe, né? Pode ser que ele venha para você, por exemplo, poxa, que bom que você mencionou, porque eu tenho uma demanda X que vai acontecer no período X, que você já consegue, às vezes, pegar uma pílula de informação que já te ajuda a trabalhar no teu planejamento. Então, tentar você se antecipar, né? E buscar esses diálogos, essas conversas com o teu cliente de uma forma antecipada ao ciclo de planejamento dele. Tentar entender, inclusive, quando acontece o ciclo de planejamento dele, que cada organização tem um ciclo diferenciado. Então, por exemplo, digamos que ele começa a planejar as demandas dele em setembro. Se ele começa a planejar em setembro, opa, no início do ano eu já tenho, no máximo no início do ano eu já tenho que estar conversando com ele. Porque provavelmente, se ele começa a planejar em setembro, lá em meados de maio, junho, ele já começa a desenvolver as suas estratégias. E daí, se ele já tiver a minha informação do que eu estou planejando aqui, talvez ele consiga se organizar melhor para essa demanda que ele geralmente traz em cima da hora, né, para pedir. Diga lá, João. É exatamente isso que a Vivi comentou. Porque, assim, geralmente a área de suprimentos, ela vai atrás do fornecedor quando ela é acionada. Ela espera cair uma demanda, uma requisição, para ela ir para o mercado buscar o fornecedor. Só que muitas vezes a gente sofre, inclusive isso aqui também, por algum motivo, chega em cima da hora e o pessoal fala, ó, eu preciso de tanto para semana que vem. E aí o comprador sofre, o fornecedor sofre, e às vezes a área requisitante sofre também, porque, enfim, não consegue receber tudo o que precisava. E fazendo esse caminho que a Vivi comentou, de você ser proativo e buscar ele antes, vai provocar uma conversa, porque você vai chegar no comprador e vai falar, ó, você vai precisar? O comprador fala, ó, eu não tenho nada em aberto, deixa eu ver com o meu requisitante, você vai precisar? De repente ele fala, vou precisar, vou abrir a requisição, vou precisar de mais ou menos tanto. Então, assim, quando você já vai estar mais preparado para quando chegar essa requisição, você já saber mais ou menos ali quanto vai ter essa quantidade que ele vai estar precisando. Então, é um caminho bem eficiente. A gente recebe muito, assim, de fornecedores nos acionando aqui, provocando mesmo. Tem fornecedor que fala, ó, falta 4 meses para vencer o contrato, vocês vão renovar? A gente vai atrás dos requisitantes e fala, ó, vocês vão querer renovar? Sim, a gente vai renovar. Né? Em alguns casos, a gente tem que abrir concorrência de novo, mas ele já está ciente que vai ter uma renovação, que ele vai poder participar. Obrigada, João. Muito bem. Obrigado. Agora, contrariando todas as vontades, vou passar para Carol Raposo para a gente fechar, tá? Vai lá, Pessoal, a gente Carol. sabe que está na hora, né, já de fechar. E quem puder ficar 5 minutinhos para a gente fazer o fechamento, vai ser ótimo. Quem não puder, eu entendo também. Quero provocar vocês a saírem do diálogo e nas suas anotações, identificarem, né, que insights que vocês tiveram, né, que impulso que eu saio de ação, né, o que que eu posso fazer como profissional, como negócio, né, como ator desse ecossistema, né, o que que eu posso fazer para dar um passo, né, nesse tema que a gente está conversando aqui tão relevante, né? E queria ouvir um insight aqui. Só vai dar para ouvir um, tá, gente? Uma pessoa que queira trazer insight e impulso, com que impulso sai dessa nossa conversa. E depois eu tenho mais uma pergunta para a gente encerrar, tá? Então, um insight e impulso. Quem gostaria de compartilhar? Um insight que teve durante as conversas, né? Ninguém vai falar. Demoraram, eu Fala, estava. Ieda. Então, acho que primeiro dizer assim, eu vi vários negócios da Várzea, que eu acompanho muito, né? E incentivado a querer acessar e a começar a pensar no seu produto como venda para o boticário.
Então, eu saio de conversas como essa e essa experiência que a Viviane trouxe, assim, agradecer imensamente que isso provoque e amplie a visão, que eu acho que está no desafio, às vezes, de conhecimento, de abertura, de quebra de crenças. Então, isso aproxima uma empresa como o Isso. Boticário para esse público que tem, às vezes, alguns pensamentos assim, que essa flexibilidade não aparece, que você trouxe também nos desafios. Então, esse diálogo, ele proporcionou isso, acho que abertura e provocação dos negócios de impactos começarem a olhar, olha, isso é possível ser feito. Eu vi o Felipe da Bodega que falou isso, né? Eu vi o Yudi fazendo pergunta do pessoal que eu conheço, eu vi o Rodrigo é muito envolvido, que eu conheço. Então, assim, que bom, provocou essa abertura. E eu também fico pensando nessa questão da homologação dos documentos, é uma dificuldade real. Quantos negócios são informais? Quantos precisam de apoio para isso? E o papel do território regenerativo, tanto na Mata da Várzea como na Grande Reserva. Eu acho que essa conversa prova o quanto é importante esse trabalho que o PASCO faz, que a TRE faz, que o Grupo Cornélio Brenan, aqui, que vocês do Boticário lá, fazem de transformação para o que a gente precisa no mundo, né? E Muito fiquei muito bom. feliz com a experiência. Obrigada pelo convite, mais uma vez, ao Nós que PASCO. agradecemos. E eu queria trazer, eu queria também pedir uma, um depoimento. Pode ser daqui a pouco, João? Eu queria, queria trazer um reconhecimento. A gente costuma trazer falas de reconhecimento, gente. Queria que vocês trouxessem, alguém trouxesse uma fala de reconhecimento para Vivi e para o João. Quando a gente fala reconhecimento, é É uma reconhecimento e apreciação, né? é uma apreciação, um agradecimento. Expressar gratidão. Fala, Jaime. Pode ir, Jaime. Obrigada. Boa noite, pessoal. Seguinte, eu gostei muito assim, Viviane, foi incrível a sua apresentação, achei muito esclarecedora. Quando a gente fala dessa questão de sustentabilidade, eu gostei muito quando você falou parte tanto da homologação, mas quanto do termo de referência, porque quando a gente fala de negócio de impacto, sustentabilidade, é um olhar muito amplo, e é difícil a gente ver se nós, como prestadores de serviço, se a gente está agregando valor para as empresas ou não. E quando você fala do termo de referência, você dá um norte para a gente do que vocês estão olhando que é valor. Porque assim, eu vou falar da nós Ecobrisa aqui, a gente faz um climatizador evaporativo que o produto em si, ele já é sustentável. Quando compara com o ar-condicionado, ele é muito mais econômico, ele deixa o ar mais saudável, o ambiente mais limpo e tudo mais, mas isso é coisa de produto. Mas pode ter coisas que são de empresa, da forma de fazer o negócio, que pode fazer diferença para a gente. Você falou da questão de representatividade das mulheres, por exemplo, ou não sei, coisas que a gente pode fazer voltado para a sociedade, ou questão da nossa cadeia de fornecedores, cadeia de suprimentos. Nosso produto é 100% nacional, por exemplo, que pode ser coisas, empresas que isso não faz sentido, mas para outras faz sentido. E quando você fala desse termo de referência de homologação, eu acho muito importante vocês mostrarem isso para a gente sabe o que a gente precisa se adaptar, o que a gente precisa nos moldar, e às vezes colocar ele holofote no que a gente faz, que isso agrega valor para vocês. Acho que foi muito esclarecedor, acho que abre muito a nossa mente o que a gente pode transformar para conseguir acessar empresas grandes como a Boticário. Super bom. Muito obrigada, Jaime, pelas suas palavras. A gente está chegando ao finalzinho, né? Nós queremos agradecer imensamente a presença dos dois territórios aqui e de outras pessoas que também do ecossistema que estão aqui, né? A gente esse ano, nós como Parsifal 21, estamos comemorando 10 anos, né, de impulso, né? Então esse diálogo é, é a nossa cara, né, de botar todo mundo para conversar e provocar essa rede para que ela se fortaleça. Então, só tenho a agradecer. Não sei se Vivi quer trazer alguma palavra final, Meire e João, querem trazer alguma palavra final. Eu queria, na verdade, assim, é mais deixar um pensamento aqui, né? Uma grande dificuldade que a gente tem, apesar de parecer bobagem, mas é encontrar os fornecedores mesmo, né? Então, assim, a gente tem aqui no grupo esse portal, mas muitas vezes a gente não tem no portal e a gente vai no Google, né? Eu não digo nem redes sociais, porque muitas empresas às vezes bloqueiam, né? Então a gente não consegue acessar. E aí um pensamento, né, para vocês. Minha empresa está no Google, tá em qual página que ela está aparecendo?
Dificilmente alguém vai rolar até a página 10, 12, 15 do Google atrás de um fornecedor. Vai ficar nas 2, 3 primeiras páginas no máximo, né? E se tiver no Google, meu site está amigável. Então, por quê? Porque é por ali que o comprador vai buscar, é a vitrine, né? Então, se eu preciso comprar um produto, eu vou comprar aqui um equipamento X, né? Eu vou no Google, eu digito lá, equipamento tal, sustentável, ESG ou algo nesse sentido, né? Então, as palavras-chave, elas vão trazer o teu site, elas vão trazer, você vai ser visto, né? Então, assim, essa ainda é a ferramenta principal de busca, né? Então, se não tiver ali, dificilmente você vai ser encontrado pelos fornecedores. Então, é mais esse pensamento ali, apesar de ser o básico, a gente ainda tem muita dificuldade de achar fornecedor. Obrigada, João. Vivi? Obrigada, João. Vivi. Acho que pensando nessa linha, vou tomar a liberdade aqui de usar uma frase que a nossa colega Tainá utilizou, uma fala dela, que é a construção de saberes. Eu acho que a mensagem final que eu traria aqui é essa importância da construção de saberes. Assim como nós, como time de compras, né, tivemos que definir metas, olhar para nosso processo, reestruturar, definir estratégias, entender a linguagem do negócio de impacto, né? Aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento para entender a linguagem de impacto, o quanto é importante também os negócios aprofundarem a sua linguagem e entender a linguagem técnica, que é um pouco do exemplo que o João trouxe, né, respondendo a pergunta de um colega, eu preciso levar esse produto, vou usar aqui um termo técnico, né, muito usado na área de suprimentos, eu preciso vender esse produto para o meu cliente. Como que eu consigo entender? Eu não preciso entender, às vezes, na totalidade, mas como que eu consigo entender qual é a melhor linguagem para que eu consiga engajá-lo e convencê-lo do que eu estou trazendo? Então, é importante também que os negócios também entendam da linguagem, né, daquela empresa, né? Pelo menos o básico da linguagem para que eu consiga ser assertivo na minha estratégia de abordagem, né? Então, o quanto a gente consegue também unindo forças para esse ecossistema, entendendo a linguagem dos nossos negócios e os nossos negócios também entendendo a linguagem da área de compras ou a área com a qual ele vai estar se conectando, né? Então, acho que é um pouco disso. Vivi, a gente gostaria muito de agradecer, pedir desculpas para o pessoal que a gente estourou 5 minutos aqui. E pelos comentários, a área de compra já não é o lobo mau da história. Então, se esse era um dos objetivos seu e do João, isso vocês conseguiram, porque eu acho que o grupo conheceu uma outra área de compras, uma área de compras mais do futuro. Muito legal, muito obrigada. A gente que agradece. E que bom que a gente conseguiu desmistificar um pouquinho, né? E o nosso intuito não é só, né, a questão do desmistificar, mas mostrar que cada vez mais, né, esse ecossistema se fortalece, trazendo a área de compras para perto e o mercado também está se modificando para isso. Então, acho que a gente só tem a ganhar aí para os negócios daqui para frente com todas essas modificações. Muito obrigada, gente, pela participação. E quando tiver outros diálogos dessa natureza, a gente chama a galera de novo. Obrigada, Obrigado. gente. Obrigada. Valeu, gente.